Olá, sejam muito bem-vindos! Que bom ter vocês aqui no meu canal. Se você não é inscrito ainda, já se inscreva aqui, já curte também, porque eu tenho certeza que todas as vezes que você der um pulinho aqui nesse canal, você vai sair com algo diferente, com algo que vai fazer a sua vida dar uma virada de chave, tá bom? Então, meu nome é Alexandra Vieira, carinhosamente muitas pessoas me chamam de Ale, como vocês podem ver. Se você é a primeira vez que você está aqui, se você veio através dessa chamada do vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou uma filha amada do Pai, eu amo falar sobre sabedoria milenar, eu amo ajudar pessoas, eu amo resolver problemas, por isso que hoje eu estou como psicanalista, treinadora, mentora, escritora, tudo isso para ajudar ao próximo, que é isso que eu venho todos os dias fazendo, ativando a minha identidade e continuo aí ratificando o meu propósito, aquilo que eu realmente agora me encontrei de fato que eu amo fazer. Então tô aqui para ajudar você também. Não se esqueça de deixar um comentário e ficar por aqui, assistir algumas aulas. Muito bem-vindo para você que já é meu aluno, meu paciente. Um beijo no seu coração. E hoje eu resolvi fazer algo que eu sempre faço, mas tem um tempo que eu não faço, que é a leitura do livro de Provérbios, dos capítulos do 1 ao 31. Então hoje é dia 1º de agosto, eu resolvi fazer o Provérbios para vocês novamente. Não sei se vocês sabem o que é o livro de Provérbios, mas é um livro que está dentro de um outro livro chamado Bíblia. Ele foi escrito por Salomão, sendo que Salomão escreveu aí do 1 ao 29, o 30 e o capítulo 31. O 30 foi Agur que escreveu, e o 31 foi Lemuel. Isso aí, durante essa jornada que nós vamos fazer, você vai entender um pouquinho. Bom, o livro de Provérbios, ele é um livro poético, profético também, profetizador, esse livro. Tenho certeza que quando você encontrar, descobrir, você entender o que é exatamente esse dom que Deus deu para Salomão, esse acesso, né? Porque a sabedoria, ela é acesso. Enquanto você está ali no caminho reto, você está fazendo aquilo que precisa, você é sensato, é prudente, você exatamente está no caminho da sabedoria. Lógico que a gente tem dificuldade, a gente tem impasse, mas aqui é um livro onde eu também me destravei como pessoa. Eu aprendi muito, muito, muito aqui e consigo hoje ajudar muitas pessoas. Inclusive, eu quero te agradecer por você confiar em mim. A gente está fazendo uma caminhada legal, principalmente meus mentorados, meus pacientes. Eu quero agradecer pela sua vida. Então, agradeço aqui agora também a Deus por essa live que eu estou fazendo, que infinitamente mais Deus esteja presente na sua vida com muita sabedoria, com discernimento, e que Ele consagre os seus planos justamente com você, que a gente aceite cada dia a vontade de Deus. Então, que você tenha uma excelente live e eu também. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus, que tudo aqui saia de bom e você possa trazer algo de desbravador na sua vida, que você vire alguma chave, que você tenha algum código importante. Se uma pessoa já recebeu um código importante, já foi bom pra mim, tá bom? E com certeza, bom pra você também. Então vamos lá, como eu falei, o livro de Provérbios é um livro poético, profético, ele foi escrito em paralelismo. O que é isso? Ora ele fala, por exemplo, da sensatez, para explicar que não é legal viver na insensatez, e ora ele fala sobre a insensatez, mostrando o que seria a sensatez. Então isso é um paralelismo. Às vezes você acha que é até um livro difícil de entender, mas na realidade ele não é um livro difícil de entender. Ele é um livro em que você tem que pegar os códigos importantes e ligando os capítulos, e de forma contínua você vai pegando esses códigos importantes para o nosso dia a dia. Isso aqui, o livro de Provérbios, ele é atemporal. Por isso que eu digo, e algumas literaturas também falam, que você deve ler o livro de Provérbios todos os dias, mas da maneira seguinte: dia 1 você só vai ler o capítulo 1, dia 2 você só vai ler o capítulo 2, dia 3 só o 3, e assim sucessivamente você vai fazendo. Eu faço isso há muitos anos. Tem um livro também que eu gosto muito, que é Salomão, o homem mais rico que existiu, que ele diz que você lê Provérbios por 2 anos direto, consecutivo, dia a dia, você vai se tornar mais inteligente que todas as pessoas à sua volta. E aí também diz o seguinte, que se você ler por 5 anos, você vai se tornar um milionário. E tem muita coisa, né, que nos torna milionários, principalmente a nossa família, entender o nosso poder, a nossa identidade aqui na Terra. Seja muito bem-vindo novamente, deixa o seu like aqui, não se esquece, para que a gente possa continuar fazendo mais conteúdo. Quando a gente recebe seu like, quando a gente vê que o YouTube, as pessoas estão gostando, porque quando você dá um like, que você comenta, o YouTube começa a entregar para as pessoas que gostam de assistir esse tipo de conteúdo. Isso são as métricas do YouTube. Então, quando você não comenta, não se inscreve e não curte, o YouTube acha que esse conteúdo não é relevante. Por isso que a gente pede, às vezes até é chato ficar pedindo, mas é porque nós estamos aqui
querendo que esse conteúdo atinja mais pessoas serem transformadas. Senão não faria sentido, né? Então vamos lá. O livro de Provérbios, a gente pode dividir ele em 3 partes. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 9, a gente pode dividir ele em o convite da sabedoria. Do 1 ao 9, é um convite à sabedoria. Do 9 ao 24, a gente pode dividir ele como o ditos dos sábios. Quais são os ditados dos sábios? E do 24 ao 31, a gente pode dizer que são os comportamentos dos nobres. E aí, vamos receber o convite da sabedoria? Vamos aprender o dito dos sábios? Vamos nos comportar como os nobres? Então chega pra cá que eu vou ler pra você o provérbio de hoje, que diz o seguinte. Ele fala sobre o propósito inicialmente, tá? Do versículo 1 ao 7. Ele fala sobre propósito. Então ele diz assim, ó. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a você experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e o conhecimento e o bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvido, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender os provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor, pega isso aqui para você escrever. Se você quer participar dessas aulas aqui comigo, você vai escrever isso agora no seu caderninho. Você vai ter um caderninho todo dia para você vir aqui e a gente escrever junto, tá? E diz assim, ó, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. A chamada desse vídeo diz assim, disciplina e educação. De quem é de direito, né? De quem é a responsabilidade? Bom, quando a gente nasce, a gente tem o quê? Um pai e uma mãe. Deixa eu te perguntar, quem fez a figura da disciplina na sua casa? E quem fez a figura da educação? Porque nos provérbios aqui adiante, você vai entender um pouquinho mais disso, onde a gente vai começar a sair do propósito, porque o temor aqui é uma parte muito importante, que diz que é um propósito da sabedoria, você compreender o temor. E agora a gente vai falar do capítulo 8 em diante sobre as advertências da sabedoria. Então, eu vou deixar aqui uma provocação para você, dizendo o seguinte, quem te deu disciplina e quem te deu educação em casa? Tá bom? A gente pode falar mais sobre isso em uma outra aula. E hoje eu quero deixar esse pensamento para você. Ué, o que é disciplina? O que é educação? Para você exatamente pensar. Vou te jogar aqui, vou te ensinar a pescar e você vai lá pescar o peixe. Não vou te dar o peixe pronto. Vamos lá. E agora, no capítulo 8, a gente vai falar sobre as advertências da sabedoria. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Era exatamente onde eu queria chegar. A figura do pai na nossa vida, ele tem que dar o quê? A disciplina. E a figura da mãe tem que dar o quê? A educação. Ela é aquela pessoa mais sensível, mais feminilidade. Os meninos são tratados diferente das meninas. Então o pai tem que ter a postura de o disciplinador e da mãe da educadora. A escola, gente, não é preciso na escola você receber educação e disciplina. Lógico que existem pessoas que fazem mais do que esperado, os professores. Mas o seu professor, ele tem que te dar conhecimento, exatamente, a sabedoria horizontal. Aquilo que a gente aprende na Terra é sobre a sabedoria horizontal. E aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do céu, é a sabedoria vertical. Que é isso que a gente está aprendendo hoje. O quê? Sobre a sabedoria, aquilo que vai dar pra gente que é inteligência emocional, principalmente isso, pra gente compreender o que está entre a nossa alma e o nosso espírito, o nosso coração, e aquilo que a nossa boca vai profetizar, o que você tem falado por aí, com a energia que você tem jogado no mundo. Então é muito importante a gente entender esses pensamentos e inclusive trazer o quê? O conhecimento, o discernimento e o entendimento. Nós vamos falar sobre isso depois. Então, quem aí te deu disciplina? O papel foi trocado na sua casa? Sua mãe era mais disciplinadora do que educadora? Seu pai passou a ser o educador? Né? Quem ficou com você? Ah, eu não tive pai, meu pai morreu, tá? Então, quem foi a babá? Quem foi a avó? Quem foi a tia? Quem foi a madrinha? Quem te disciplinou e quem te educou? Isso é muito importante porque você carrega também essas crenças, essa educação e disciplina daquela pessoa que você aceitou na sua vida, que você colocou ela responsável dessas instruções e dessas advertências, tá bom? Então, olha, ouça, meu filho, a instrução do seu pai, disciplina, e o ensino da sua mãe, educação. Eles serão enfeite para a sua cabeça
e um adorno para o seu pescoço. Aquilo que eu falei. Quem aí te deu disciplina e educação é aquela pessoa que teve uma influência na sua vida para que você carregue essas crenças, limites, educação em si, quem você é, quem você se transformou. E aquilo também que você aprendeu no dia a dia. Mas tem muita influência, aquilo que a gente aprendeu lá na infância, na nossa infância ali de 1 a 10 anos, inclusive quando a gente é adolescente e jovem, de 10 ou 12 a 18 e 20 anos. Então vamos lá. Meu filho, se os maus tentarem te seduzi-lo, não ceda. Já tá falando, é uma advertência. Cuidado com o mal. Eles podem tentar te seduzir. Não ceda. O que eu convido aqui você? A ser único, a ser autêntico, a ser você. Se você tem algo para melhorar, vamos melhorar. Mas seja único. Não seja um copiador. Seja um transformador de pessoas, um resolvedor de problema, porque um líder, ele resolve problemas. E se disserem assim, venha conosco, fique de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos armando. No caso que ele está convidando a se divertir, armando emboscada contra quem de nada suspeita. Olha só como o mal às vezes te convida a ser invejoso, a te convidar a fazer o mal, porque para ativar um desejo que você tem de ter algum tipo de recompensa, seja uma vingança ou seja por algo que você queira ganhar, o mal vai estar sempre te convidando e te seduzindo. Cuidado com isso. Então, ele fala aqui no versículo 12, vamos engoli-los vivos como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros como são destruídos que descem a cova. O que isso quer dizer? Nossa, eu não entendi nada. Mas olha só, existe muita gente viva, para pensar se não é verdade. Existe muita gente viva que está morta por dentro, que já não querem mais viver, que estão sem perspectiva, que estão sem, sabe, ali autoestima, pessoas que estão sendo influenciadas negativamente, pessoas que estão sendo mortas por outros que estão querendo simplesmente apagar a sua dor, apagar você. Então, quanto é importante você entender que a vida, ela vai te seduzir, você vai ter tentações, provocações, e o quanto é importante você estar ligadinho para aquilo que está sendo oferecido para você. Por isso que a sabedoria, ela faz um convite. Do capítulo 1 ao capítulo 9, vai ser convidada a conhecer a sabedoria. Por isso que é importante você entender que isso aqui são códigos secretos. Às vezes você fala assim, mas eu não mato ninguém. Não, mas ele quer dizer algo a mais. Aquilo que você tem que pegar nas entrelinhas. O que é isso? É que muitas vezes você vai ser seduzido pelos desejos que a sua carne tem e não aquilo que você deve fazer. Então, por esse motivo, cuidado e vamos prestar atenção nos provérbios aqui. Aí no versículo 13 ele diz assim, acharemos todos os tipos de objetos valiosos e encheremos nossas casas com o que roubamos. Junte o seu bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. E aí a sabedoria fala, olha, se alguém te convidar para fazer o mal, meu filho, não vá pela vereda dessa gente, porque às vezes aquela alegria, aquela motivação, ela é temporária. E não é isso que você espera. Às vezes você age por impulso, faz algo de ruim. A gente sabe que a semana passada foi uma semana que aconteceu onde um rapaz aí, Natal, pegou e sua namorada dentro de um elevador. Olha só, ele agiu por impulso, agressivamente, arrogantemente, aquilo tudo que o temor condena. Ele não foi comedido, eles não souberam conversar. E olha o que levou. Ele levou o quê? Agora ele tá um morto-vivo, porque a vida dele é o quê? Dentro de uma cela, um menino jovem, um menino bonito, que tinha tudo pra crescer, tudo pra ser um grande profissional. E o que ele fez? Por impulso, por expectativas, por botar a vida dele na vida de outra pessoa. Ele não tem o amor próprio, ele não desenvolveu o quê? O mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Ele não teve isso. Simplesmente a inteligência emocional dele, o conhecimento, o entendimento e discernimento foram jogados no lixo, porque ele estava se alimentando de emoções que eram negativas. E a sabedoria, ele nem sabe o que existe. Então, a sabedoria, ela tá aqui, ó, não junte a esse bando, ela tá te implorando, ela tá te falando. Então, afaste os pés do caminho que eles seguem, ela tá aqui te falando, pois os pés deles correm para fazer o mal. E fazer o mal não tem como. Fazer o mal é como plantar uma sementinha de feijão, você vai colher o feijão. E plantar o mal, você vai colher o mal. A lei do retorno é a única assim que funciona. Não tem jeito, aquilo que você plantar, você vai colher. Tem uma mensagem que diz assim, a verdade sempre vai aparecer, mesmo que ela escorra pelas suas mãos, né? Por quê? Porque às vezes você vai usar suas mãos para o quê? Para fazer o mal, e não tem jeito, aquilo vai aparecer, o sangue vai escorrer, e você, de uma certa maneira, aquilo ali vai te repreender, e você ainda vai passar vergonha, porque você não tem um bom senso. Muito menos o discernimento, que o discernimento é aquela pessoa que faz a melhor escolha. Então, assim como é inútil estender a rede se as aves observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia quanto à própria vida. Exatamente, a gente acabou de falar sobre plantar e colher.
arma emboscadas contra eles mesmos. Como você faz o mal, não tem jeito, ele vai aparecer. A verdade sempre vai aparecer em algum momento. Então, tal é o caminho de todos gananciosos, que assim procedem a si mesmo e se destrói. Tentações, provocações, se você souber qual é o seu papel no mundo, onde o seu valor está baseado em princípios, você vai saber dizer não. Uma coisa que a gente tem que aprender é o quê? O poder do dizer não. O que aconteceu com Eva? Vou voltar lá para o início do tempo. A Eva ouviu a cobra, já está errado. Por que ela estava conversando com uma cobra? Pior, o único que recebeu a orientação para não comer a maçã foi Adão. Então, quando a Eva chegou para ele, vamos comer essa maçã, o Adão já tinha que ter falado, não podemos comer, não vou comer, não vou fazer isso. Por quê? Porque eu recebi uma orientação que eu não poderia fazer. Além da Eva ter conversado com a cobra, Adão não fez o que era preciso. Ele simplesmente foi desfrutar, porque ele confiou em uma outra pessoa, mesmo que seja aquela pessoa que está vivendo com você. Ela pode se seduzir, ela pode te confrontar, ela pode te fazer tentações, mas quando você sabe que aquilo é certo, você vai continuar no caminho reto. Então tá aqui, a gente fechou aqui o versículo 19. Agora, fechando o versículo 19, dentro do capítulo 1, ele falou primeiro do versículo 1 ao 7 sobre o propósito da sabedoria. Do 8 até o 19 nós falamos sobre as advertências, né? Foi aquilo que eu te chamei a atenção para você prestar atenção. E agora, do versículo 20 até, vai ser rapidinho hoje, até o 33, nós vamos falar sobre o convite para você ser sábio, tá? Eu aceitei esse convite, espero que você aceite esse convite. Aliás, você aceitando esse convite, se você gostou desse vídeo, já clica aqui para entregar para mais pessoas. Vamos lá. A sabedoria clama em voz alta, voz nas ruas. Ergue as vozes nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas e clama. Nas portas da cidade, ela faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes quem são jovens, que ainda estão aprendendo, que não conhecem a verdade, irão contentar-se com a inexperiência? Tipo, você sabe o que precisa fazer, mas você tá numa condição aí na sua casa, que às vezes a gente conversa, não é isso? Pra quem eu não converso, fica aqui a provocação, onde eu digo, como que você quer viver uma vida que você sabe que precisa de mudar, mas você não tem coragem? Você sabe que você precisa ativar, mas você não consegue, porque você precisa de ajuda. Uma hora você precisa de ajuda. Já falava lá Jesus para os discípulos, ir de 2 em 2, porque quando um esmurecer, o outro tem que empurrar. Quando o outro cair, o outro tem que ajudar. Então, os bons conselhos, você vai aprender isso mais lá pra frente, bem elaborados, de quem tem conselheiros, os planos deles são abençoados. Então, até quando vocês inexperientes vão continuar fazendo aquilo que não tá certo e você está, o quê? Se tornando um tolo. Então, vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Até quando você vai ficar olhando fotinha de alguém, printando, mandando pra alguém? Até quando você vai ficar fazendo esse tipo de coisa de gente inexperiente? Vai produzir. Aquele que é sábio, ele escuta e pega aquilo ali, que às vezes ele até não gostou, mas ele continua sendo sábio. Ele vai pegar aquilo ali, vai dar a volta por cima, vai virar a chave, vai fechar a página e vai continuar uma nova página. Então, ele diz aqui, ó: se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria. Isso é o quê? Uma pessoa que já vai começar a ter o quê? Um espírito sereno. Uma pessoa que vai começar a conhecer de fato, a entender e discernir. Então vamos lá no convite à sabedoria que a gente falou aqui, que é do versículo 20 até o 33. Eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Imagina você estar conectado com o alto, com a sabedoria vertical, para ter melhor decisão que você pode ter na sua vida, como se fosse se conectar com a sabedoria. Exatamente, você vai ter aquela revelação que às vezes você fica ansioso, não consagra e ainda quer ter a resposta. Com a sabedoria, ela fica bem as coisas mais previsíveis. Como assim, Ale? Vocês vão entender isso de acordo com o que a gente for desenvolvendo nos capítulos. Vocês, porém, se rejeitarem o meu convite, ninguém que se importou quando eu estendi a mão. Vocês, cuidado, porque ela tá fazendo aqui, ó, ela tá sendo bem disciplinadora, ela tá falando. Vocês, porém, rejeitam o tempo todo o meu convite. Ninguém se importa com a sabedoria. E na hora da prensa, na hora que o negócio tá pegando, o que a gente faz? Senhor, me abençoa agora, você não olha por mim. Não, eu não tô acreditando mais em ti. E tarará. Por quê? Porque você não faz o que precisa na hora que ele faz o convite.
A gente não pode fazer barganha com o Senhor. Ele não quer. Ele quer que você esteja ali o tempo todo treinando. Quais as 3 mensagens que a Bíblia traz? Eu já li a Bíblia toda de Gênesis, Apocalipse. Guarda isso aí no seu coração. Hoje é um dia para você escrever tudo isso que eu tô falando. Quais são as 3 partes mais importantes da Bíblia? Se você ler ela do início ao fim. A Bíblia praticamente fala essa mensagem. Eu tirei isso do meus Códigos Secretos da Sabedoria, do livro que eu escrevi. E é o seguinte... É você liberar o perdão, é você se arrepender e você ser bom nesse mundo mal. Exatamente isso. Então, se você sempre liberar esse coração sujo, você deve escovar os dentes todos os dias, tomar banho todo dia, mas deve lavar o seu coração. E um coração limpo, ele também é um coração sábio. Então, vamos lá. A sabedoria te repreendendo aqui, convidando você a ser sábio, ó. Visto que desprezam totalmente o meu conselho e que quiseram aceitar e que não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, da minha parte, ela fala, vou rir-me da sua desgraça. Meu Deus, é exatamente isso que está escrito aqui na minha Bíblia, na versão NVI, ó. Olha minha Bíblia como é toda rabiscadinha. A minha Bíblia é uma Bíblia arqueológica, é uma Bíblia muito legal na versão, nova versão internacional, da editora Vida. Essa Bíblia é incrível, essa Bíblia é maravilhosa. Se vocês quiserem, fica aí uma dica para vocês terem uma Bíblia muito boa, com a linguagem muito fácil de aprender. Então vamos lá, ela fala aqui, ó, zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Ele diz que se você não aceitar a sabedoria, se você não quiser, ela vai rir de você, porque ela diz, você tem que ser sensato. Ela explica, se você não for, se você plantar coisa errada, você vai colher coisa errada. Por isso que é bem importante a gente entender o convite, o que é a sabedoria. Gente, isso aqui não tem religiosidade, isso aqui é exatamente princípio, disciplina, educação, conhecimento, discernimento, prudência, tudo que a gente precisa para uma vida com princípios para você viver muito melhor. Então vamos lá. Ela própria já te corrige. Você, quando aprende a sabedoria, você mesmo já faz a autossugestão, que a gente chama, né? Então, como uma tempestade quando desgraça aqueles que atinge, como um vendaval quando a angústia e a dor os dominarem. Não tem como. Quando tudo já estiver destruído, você vai ter que ir lá sofrer mais do que deveria. Porque a gente tem o caminho reto. O caminho da sabedoria, ele é só um. Lógico que durante a vida, a gente, como não é inexperiente em várias coisas, a gente se desvia. Mas aí é só ligar o GPS lá do carro, igual o GPS da nossa vida, aí a gente recalcular essa rota, ó, e vir para a rota novamente. Então vocês me chamarão e eu não responderei, diz aqui a sabedoria. Me procurarão, mas não me encontrarão. Por quê? Porque ela te deu toda a educação, igual seu pai dá, te deu toda a disciplina, aqueles que andam certo também, porque pode ser que os pais também não foram corretos. Pode ser, pode. Eles são aquelas crenças que ele carregaram também da educação dele. Pode ser que eles não foram também bons pais, e você vai ter que ali ter ainda mais um desafio, é que você entender que você não teve aquilo correto, né? Porque existem pais arrogantes, pais que fazem maus tratos, sim, que abandonam. Então a gente tem que estar ali o quê? O tempo todo aprendendo sobre a sabedoria e a tolice. É isso que ele quer te mostrar aqui no convite. Então, ele diz aqui, ó, não despreze o conhecimento, não recusem nunca o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor, gente? O que é temer o Senhor? A gente vai aprender mais isso no capítulo 8. O que é o temor? Se lá logo no início do capítulo 1, ele diz assim, ó, que o temor do Senhor, anota aí, que é o versículo 7, esse é o versículo mais importante aqui do capítulo de hoje. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Aí no versículo 29, ele diz assim, visto que desprezam o conhecimento, recusa o temor do Senhor. O que é temer o Senhor? Quando você tem temor a Deus, que não é ter medo de Deus, você teme como? Você passa a odiar a arrogância, você passa a odiar os maus tratos, você passa a ser comedido a falar, você vai ter a sabedoria para entender a hora de falar, a hora de repreender, tá? Você vai ter o quê? Um ouvido de discípulo, você vai começar a prestar atenção mais com uma antena, assim, ó. Sabe uma antena que tá ali recebendo? Você não vai ser mais uma esponja que além de receber, carrega tudo, aquele peso. Não, você vai estar antenado para saber e ter discernimento da melhor ação que você vai tomar. E aí você o quê? Ter ouvido de discípulo, um coração ensinável. Mesmo aquele que é tolo, que te repreende, você vai entender que você não precisa nem brigar, nem retrucar o tolo, porque você vai identificar que ele é um tolo. Então, quando você briga com o tolo, você se torna pior que o tolo. Tá escrito isso também aqui. Então, quando você briga com o tolo, você quer saber mais com o tolo, não adianta. Às vezes o tolo calado, ele vai ser mais sábio que você que está tentando ainda se justificar ou conseguir algo desse tolo. Preste atenção no temor, tá? E aí um espírito sereno vai vir com esse temor junto da sua sabedoria, da sua tranquilidade, do seu equilíbrio emocional. Vamos lá. Se vocês não quiserem aceitar o meu conselho e fizerem pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta. Olha só. E
e fartarão das suas próprias maquinações. Quem aí anda maquinando, quem aí quer fazer justiça com as próprias mãos, não pode. Ó, não se esquece aqui, ó, já deixa o like, essa live tá maravilhosa. Nós estamos indo pro final, só falta 2 versículos onde diz assim: pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Mas quem ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer mal algum. Como é bom você viver com paz, com tranquilidade. Vou falar aqui também um pouquinho sobre a paz que excede todo entendimento. Eu tô muito feliz de ter você aqui. Nós terminamos agora o capítulo 1. Deixa eu desligar aqui. Nós terminamos agora o capítulo 1. Espero que você tenha gostado, que você tenha escutado e entendido numa nova perspectiva. Compre a sua Bíblia na versão NVI, ou se não, instala o aplicativo da Bíblia aí no seu celular, e lá você pode escolher aquele aplicativo escrito Bíblia, não tem aquele marronzinho? Ali tem, você pode botar em Provérbios, mas do ladinho assim tem o tipo de versão que você quer ter. É só você colocar na versão NVI. Eu, na minha visão, foi onde eu tive melhor entendimento. Tá aqui a minha Bíblia, olha como tem muito estudo. Bíblia, gente, pra ser rabiscada. Bíblia é pra ter a sua fé aqui, ó, dinâmica. Fé estática, aquela pessoa que coloca a Bíblia no Salmo 91 lá no cantinho e acha que tá sendo protegido. Não, gente, Bíblia não é amuleto. Bíblia é pra você estudar. Bíblia é pra você rabiscar. Então tá aqui, ó, rabiscando. Faz o seguinte, se você viu essa aula e quer postar lá também no seu Instagram e me marcar, vou deixar meu arroba aí nos comentários e já coloca lá, ó. Aqui, eu vou deixar também o link da Bíblia pra vocês, tá bom? O link aqui, vou deixar o link da Bíblia se você quiser comprar. Vou deixar o link. Se você quiser comprar uma Bíblia igual a minha, que ela é maravilhosa, vou deixar o link aqui pra você comprar, tá bom? Então, ó, fiquem com Deus, que Deus abençoe essa vida infinitamente, que você tenha gostado dessa aula. Fica aqui comigo, se inscreva no canal, venha fazer diferença. Maior é o que serve, e hoje eu amo servir, e espero que você participe dessa jornada comigo. E aí, deixa aqui nos comentários, não esqueça não, deixa um comentário aqui, deixa um coraçãozinho pra eu saber que você estava presente, principalmente para os meus mentorados, alunos e pacientes. Amo vocês. Deus abençoe em nome de Jesus, que você fique aqui comigo até o capítulo 31. Tenho certeza que muita coisa vai ficar diferente. De inexperiente a sábio. Tchau, tchau.